Do livro Vinha de Luz, capítulo 131 de 180, Consciência, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Consciência, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se, invariavelmente, para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Consciência. Esse nome dado por Emmanuel, ele utiliza esta passagem evangélica que foi dita por Paulo de Tarso, quando disse a Timóteo, guardando o mistério da fé numa consciência pura. A palavra consciência é um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em seus atos e motivos individuais. Esta frase, agora, Emmanuel vai nos explicar melhor. Ele diz que curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino
destinado à sua manutenção. O que entendemos desta frase? Ele diz que você ter curiosidade ou ter sofrimento, isso faz com que você consiga a fé. Isto é importante. Mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em outras palavras, isto só não é suficiente para você manter a sua fé. Em outras palavras, novamente, se você tem curiosidade para conhecer e vem também o sofrimento, isto faz com que você crie uma fé interior. Mas, para manter esta fé diariamente, isto não é suficiente. É necessário algo mais. Ele diz que em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Ele nos informa que em todos os lugares ele observa pessoas que, após ter passado grandes calamidades, sejam calamidades pessoais ou coletivas, correm presurosas, isto é, correm apressadas, impacientes aos templos, à procura de oráculos. Oráculos são sacerdotes encarregados da consulta à divindade e transmissão de suas respostas, manifestando esperança no remédio das palavras. É realmente um fato que nós podemos observar. O que ele diz? Uma vez que a pessoa passa por uma calamidade, seja pessoal, seja coletiva, elas correm apressadas aos templos. Muitas vezes estavam distanciadas desses templos e procuram, então, esses sacerdotes que possam dizer sobre o futuro, dando uma esperança neste futuro que ela vai ter. Na outra parte, diz que o fenômeno, ou seja, esse fato que foi dito anteriormente, que as pessoas após uma calamidade correm para o oráculo, para os templos, o fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. Isto significa que ela ouviu alguma coisa daquele oráculo ou daquele religioso, porém ficou somente nas palavras. Ela não trouxe para si, para o seu interior. E ele diz que o que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Então, aquilo ficou somente de forma verbal, aquela experiência. Por quê? Emmanuel diz que o que lhes vibra no coração é um capricho. É uma coisa como se fosse uma criança, um capricho insatisfeito, ou seja, que não foi satisfeito. Ou então ferido pelos azorragues, que são flagelos, padecimentos. Então ela está ferida dessas experiências cruéis. E muitas vezes, não diz aqui, ela acredita que ela não tem justiça nisto que está acontecendo. Ou seja, ela não poderia sofrer aquilo.
Emmanuel continua dizendo que, claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Emmanuel está nos dizendo que esse fenômeno que passou e que tudo isto que ela está vivenciando pode ser um recurso para ter ali uma edificação da confiança. Ou seja, é um fato que ela pode utilizar. Ela pode utilizar, mas vai depender dela. Porque, sem ser, contudo, a providência ideal. Ou seja, a providência que é a previsão do futuro. Aquilo não é uma solução, vamos dizer assim. É necessário que ela tome novas providências a respeito de si mesmo. E continua, Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com o traço firme. Ele está dizendo que Paulo colocou de uma forma muito firme. Ele diz que é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Esta é a questão. Porque você ter a fé, muito bem, mas se você não tiver sentimentos puros, não se vai guardar essa fé. É isto que ele está dizendo. É necessário que nós possamos guardar essa fé em sentimentos puros, porque a fé ela tem que ser permanente. E ele conclui ainda que sem isso, ou seja, sem essa fé forte, guardada no sentimento puro, o homem vai oscilar. O que significa oscilar? Balancear, ficar de um lado para o outro. Isto é, sem rumo. Ele não tem um rumo a seguir. Desta forma, na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Sem essa fé, a criatura vai ficar oscilando, para lá e para cá. Vai no centro espírita, depois ele vai na igreja católica, depois ele vai na evangélica. Não significa que com isto a pessoa esteja oscilando. Ela muitas vezes pode estar também buscando aquilo que melhor lhe convém. Mas, muitas vezes nós vemos isto. A pessoa ficou oscilando ali na sua fé. Quer buscar uma fé, mas ele está ali oscilando. Que fica então na intranquilidade e nesta insegurança do mundo íntimo. Nesta outra parte, ele diz que a consciência obscura ou tisnada significa escura. Isto é, essa consciência que a pessoa tem, ela sabe perfeitamente que ela precisa melhorar no seu interior. Ela precisa. Mas como ela está ali com a consciência obscura ou tisnada, escura, ela inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas. Ora, são as leis naturais. Uma vez que ela está nessa situação, ela precisa de retificações dolorosas. A retificação é um processo de se tornar correto, exato, seja para uma determinada peça, seja para nós, pessoas. Nós temos que nos retificar. E aí essa retificação vem através da dor. E continua dizendo que em cujo serviço pode nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Olha, se novamente vem aí a retificação dolorosa, ou seja, mais experiências, mais dores naquele serviço, e ela não entende que é necessário ali fazer um reajuste, pode nascer novos débitos.
porque além dele continuar com aqueles, ela vai conseguir mais débitos ainda, caso ela tenha uma vontade frágil e enfermiça. Por isso é muito importante nós entrarmos na linha, no convencimento de que quando vem a dor, é um corretivo. É muito importante que Deus nos dá para nos mostrar, olha, você não está no caminho correto, volta para Ele. Esse caminho é de dores. Você tem que voltar para o outro. E é isso que nós podemos fazer com a nossa transformação íntima. Porque somente transformando intimamente é que nós vamos deixar de sofrimentos desnecessários. Vamos assim dizer, nós não vamos ser isentos de todos os tipos de sofrimento, mas, porém, aqueles sofrimentos gratuitos que vêm, aí a gente não vai ter mais. E continua dizendo que os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. Todas as escolas do cristianismo. Ou seja, é preciso que todo cristão passe por esta reforma, por essa mudança, e não somente os cristãos espíritas. É necessário que todos. Diz ainda que o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Olha que frase. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Então, para que nós tenhamos, como já foi dito com outras palavras, para que nós tenhamos esta fé viva, forte, é necessário que nós tenhamos ali um depósito, que é a nossa consciência cristalina. Desta forma, quanto mais nós melhorarmos interiormente, maior vai ser a nossa fé. Maior vai ser não só em grandeza, como também em estabilidade. Porque se nós não tivermos esse trabalho diário de nos melhorarmos interiormente, a nossa fé vai ficar oscilante. É isto que vai acontecer. E é preciso que nós tenhamos essa consciência cristalina. Ele está dizendo cristalina porque isto é uma questão de espíritos evoluídos que passaram por isto, como nós estamos passando. Então, cada vez mais que nós tenhamos pensamentos, palavras e obras positivas, cristalinas. E ele diz, trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então ele está nos envolvendo para que nós possamos fazer isto. Trabalhemos. Trabalhemos aonde? Dentro de nós mesmos. Para que nós possamos apresentar ao Pai, a Deus, a retidão e a pureza dos pensamentos. Daí a extrema necessidade de nós vigiarmos nossos pensamentos, todos os momentos de nossas vidas, momentos o dia inteiro. Isto é de suma importância, porque quando vem um pensamento ruim, é necessário que nós afastemos. Seja ele nosso, seja ele de um espírito sofredor que está ao nosso lado. Nós temos que afastá-lo. E se nós temos assim um sentimento contra uma pessoa, que nós possamos orar para ela. Porque fazendo isto, nós afastamos este tipo de sentimento negativo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.